Essa palestra eu já dei ela algumas vezes, né? E ela foi mudando ao longo dos anos. A primeira vez que eu dei ela, na verdade, ela foi um mini curso de 8 horas, né? Então era material bem mais denso, né? E aí eu reduzi ela para uma palestra mais curta. E eu tenho algumas variações dessa palestra, tem algumas em que eu foco um pouco mais em detalhe em cada método de aquisição por imagens médicas. Nessa daqui em particular, eu vou falar um pouquinho de outras modalidades, mas eu vou focar mais na ressonância magnética. O nome dessa palestra é um nome provocativo, assim, para quando ela for divulgada, ela chamar atenção e aguçar a curiosidade, né? Então o nome é Aquisição de Imagens por Ressonância Magnética, a transformada de Fourier salva vidas. Porque muita gente estuda, né, na graduação a transformada de Fourier, mas nunca usa na vida e não sabe para que serve. Mas a verdade é que a transformada de Fourier é uma das ferramentas mais importantes da engenharia, né? E na área de imagens médicas em especial, ela é extremamente importante. E as imagens médicas revolucionaram a medicina moderna, né? E de fato, realmente, muitas vidas têm sido salvadas pelas imagens médicas e indiretamente, né, pela transformada de Fourier. Então, sim, a transformada de Fourier salva vidas. Vocês vão ver aí, quando a gente estiver falando de ressonância magnética, vocês vão ver em que vários momentos a gente vai falar da transformada de Fourier, mas nas outras modalidades, que a gente não vai entrar tanto em detalhe, também se usa a transformada de Fourier para fazer aquisição, para fazer reconstrução. Então, vamos lá. Uma coisa que eu gosto de falar, porque eu não sei como é que é o perfil de quem está assistindo a palestra, para alguns de vocês talvez isso aqui seja óbvio, para outros talvez seja a primeira vez que vocês vão pensar nisso, mas as imagens digitais, elas são matrizes, né? Quando você armazena uma imagem no computador, você na verdade vai armazenar valores dos pixels. Esses valores podem ser colocados na forma de uma matriz, de forma que quando você processa uma imagem médica, uma imagem no computador, na verdade você vai estar processando uma matriz. Então, quando você fala, por exemplo, em reconstruir uma imagem médica, na verdade você vai estar processando matrizes, né? E aí por isso é muito útil, por exemplo, o MATLAB, né, nessa área, na área de pesquisa em imagens médicas, o MATLAB é muito usado porque é uma ferramenta feita para trabalhar com matrizes, né? Então, aqui nesse exemplo a gente tem os pixels brancos são valores grandes, né? São valores próximos de 255. Então aqui temos, por exemplo, essa região branca está aqui, todos os pixels são 255. Aqui onde está preto, né, aqui no olhinho, aqui no nariz, você tem o pixel zero. Zero aqui. Aqui não é zero, aqui é 22, ó. Seria esse preto aqui do nariz. E aí valores de tom de cinza medianos vão ter valores entre 0 e 255, né? Por exemplo, aqui 106, 134, 94, 89, enfim. Então, imagens em preto e branco são representadas com números normalmente entre 0 e 255. Quando você trabalha com imagens coloridas, normalmente você vai ter 3 matrizes, né? Uma para vermelho, uma para verde e uma para azul. Mas normalmente imagens são armazenadas como matrizes. Bom, eu vou falar, essa palestra fala basicamente de ressonância magnética, mas eu vou falar um pouquinho também sobre as concorrentes. Eu coloquei concorrentes entre aspas, porque na verdade são parceiras, né, da ressonância magnética. Cada uma dessas modalidades brilha em determinada aplicação, né? Então, dependendo do que o médico está querendo saber, ele vai preferir uma modalidade ao invés da outra. Então, não é em qualquer modalidade que a ressonância magnética é a melhor de todas, mas existem algumas aplicações em que a ressonância magnética vai ser a melhor de todas. Então, as concorrentes que eu vou falar são a ultrassonografia, a radiografia, a tomografia computadorizada e a medicina nuclear. A medicina nuclear envolve a cintilografia planar, o SPECT e o PET, para quem já conhece um pouquinho do assunto. A ressonância magnética, de fato, ela tem potencial para adquirir imagens que trazem informação compatível com o que você consegue com todas essas modalidades. Só que às vezes você não consegue a mesma resolução, o mesmo contraste. Então tem situações em que vai ser melhor, por exemplo, usar uma tomografia do que usar uma ressonância, ou usar um ultrassom do que usar uma ressonância. Mas tem situações em que é melhor usar a ressonância mesmo. Vou começar falando da ultrassonografia. Bom, a principal aplicação quando a gente pensa em ultrassonografia é ver o feto, né, na barriga da mãe, mas essa não é a única, né? A ultrassonografia ela é usada por todo o corpo, né? Eu não sei se eu tenho aqui, acho que eu não tenho não. Ultrassonografia é muito bom para ver o coração batendo, né? Você consegue ver em detalhes as válvulas do coração abrindo e fechando.
contração do miocárdio, etc. É muito usado também em angiografia para ver as artérias, né, que você tem alguma artéria que está entupida, alguma coisa assim. Então, ela é usada no corpo inteiro. E é um método muito interessante, primeiro porque é não invasivo. Você não precisa inserir nada no paciente, você não precisa injetar nada no paciente. Não usa radiação ionizante, então não tem nada que vá fazer mal ao paciente. Então você pode, se você quiser fazer ultrassonografia todo dia da sua vida, você pode, não tem nenhuma contraindicação. É um método muito barato, assim, comparado com as outras técnicas, né? Por exemplo, uma ressonância magnética é na casa de milhões de reais, né? Uma ultrassonografia é na casa de 10 mil, 20 mil reais. Se bem que com a alta do dólar aí deve estar um pouco mais do que isso, né? Mas assim, é ordens de grandeza mais barato do que uma tomografia, do que uma ressonância. E além disso é portátil, né? A tomografia e a ressonância são aparelhos bem grandes que você não tira de dentro do prédio, você não tira de dentro da sala. Ultrassonografia, até pouco tempo era um computadorzinho mesmo, né? Hoje em dia você já tem sondas que você liga no celular pelo USB e aí você transforma seu celular num ultrassom. Então é extremamente portátil, você consegue levar para uma vila no interior desses lugares dos países mais pobres, né? Então é uma ferramenta muito interessante nesse sentido. E a outra vantagem da ultrassonografia com relação a outras modalidades é que ela é muito boa para fazer imagens em tempo real. Você consegue imagens como essa, com resolução altíssima, em tempo real. Você vê o órgão se movendo. Enquanto nas outras modalidades, muitas vezes você tem que trocar. Se você quiser ver alguma coisa se movendo, você acaba perdendo um pouco da resolução. Você até consegue fazer vídeos com as outras modalidades, mas você perde a resolução. E, dependendo da modalidade também, você tem que esperar a imagem ser reconstruída para visualizar ela, né? Enquanto na ultrassonografia você vai vendo a imagem na tela enquanto você está mexendo na sonda. Como é que funciona a ultrassonografia? Uma coisa importante da gente pensar é o seguinte: quando a gente vê uma fotografia, por exemplo, uma fotografia como essa, tem região da fotografia que é mais clara, tem região que é mais escura. Por quê? Porque os nossos olhos e também os sensores das câmeras, né, medem sensibilidade de luz. Desculpa, mede refletividade de luz. Ou seja, a parede é branca, então ela reflete muita luz. Então ela aparece clara na imagem, né? O sensor captura muita luz ali e aí pinta de branco para indicar que aquela região reflete muita luz. A região preta reflete pouca luz. E aí o sensor não captura a luz daquela região e aí pinta de preto para mostrar que aquela região tem pouca refletividade de luz. Então, quando você olha para uma fotografia, o mecanismo de contraste é refletividade de luz. Quanto mais refletivo for a superfície, mais clara fica na imagem. Quanto menos refletiva, mais escura fica. Já aqui não, né? Aqui, por exemplo, tem essa região que é preta aqui, ó. Aqui no neném, por exemplo, a coluna dele tá branca, como vocês podem ver aí, né? Aqui a frente do crânio aqui também tá branco. Mas será que de fato essa região aqui é completamente escura? Né? Será que de fato a coluna dele é mais clara do que o resto do corpo dele? Será que essas regiões que aparecem brancas, que se eu cortar, se eu fizesse um corte aqui na barriga da mãe, será que realmente essa região ia ser mais clara do que essa região? Não, porque no ultrassom o mecanismo de contraste não é refletividade de luz, é refletividade acústica. O que aparece mais brilhante na imagem são regiões que refletem melhor o som. Então, para cada modalidade que eu vou falar assim, qual é o mecanismo de contraste. Vocês vão ver que cada uma usa um mecanismo de contraste diferente. Então, como é que funciona a ultrassonografia? Você tem uma sonda, né, que seria isso daqui, que gera um pulso de som. Então, ele gera um pulso de som. Esse pulso de som precisa de um meio para viajar. Então, ele vai viajar. É som, né? Som não viaja pelo vácuo, né? Então, ele vai se propagando aqui uma onda acústica pelo órgão. E cada vez que ele encontra uma mudança de refletividade acústica, ele reflete. Ele volta um eco em direção à sonda. E aí a sonda mede o tempo que leva para o som ir e voltar. Ora, a gente sabe a velocidade do som. Então, se eu sei quanto tempo demorou para o som ir e voltar, então eu sei qual é a distância daquele objeto que refletiu o som.
E aí tem algumas interfaces que vão refletir mais, tem algumas interfaces que vão refletir menos. Quanto mais reflete, mais claro fica na imagem. Por exemplo, aqui, onde está preto, é porque tem líquido aqui. Esse líquido ele é mais ou menos uniforme, então ele não reflete muito som. Por isso que ele aparece escuro na imagem. Então, qual a diferença entre esse ponto e esse ponto aqui? É que aqui o pulso demorou menos para ir e voltar, então ele sabe que esse ponto está aqui. Aqui o pulso demorou mais para ir e voltar, então ele sabe que esse ponto está aqui. E aí, bom, aqui refletiu uma quantidade X, aí ele pinta de uma cor cinza proporcional à quantidade X. Aqui refletiu um pouco mais. Você pode ver que aqui está mais claro do que aqui, né? Então ele pinta de uma cor mais clara do que aqui, porque aqui refletiu mais do que aqui. Então, o tempo que demora para o pulso ir e voltar diz para a gente a distância. E a intensidade do som que voltou diz para a gente se o pixel tem que ser pintado de um valor mais claro ou de um valor mais escuro. E aí, com isso, você consegue formar uma imagem, né? O som ele vai se propagando em todas as direções, né? Por isso que tem esse formato de arco, né? Mais perto da sonda fica mais estreito, mais longe fica mais largo. Mas também você vai perdendo resolução, né? A resolução aqui é mais alta do que aqui. Esse tipo de sombra que aparece aqui, pessoal, é porque tem alguma, aqui provavelmente o osso ou vias aéreas, né? Que atrapalham a propagação do som. Então o som não está chegando muito aqui, por isso não está refletindo muito também. E aí aparece escuro na imagem. Então o atraso diz para a gente a distância e a quantidade de som que voltou diz para a gente qual que tem que ser a cor da imagem naquela posição. Pessoal, ficou claro alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode levantar a mão aí, ou até mesmo abrir o microfone, tá? Se por um acaso eu não ver vocês levantando a mão. Eu não vi se tem um chat aqui, Adson, não tô... Parece que não tem chat essa sala, né? Mas aí vocês podem... Pois é, pra mim não tá aparecendo balãozinho, não. Pra mim tá aparecendo um negocinho de levantar a mão e... Com o link, foi. Com o link. Ah, então tá bom. Mas, então se aparecer alguma coisa no chat aí, você me avisa. Mas fique à vontade para levantar a mão ou abrir o microfone, tá? E se por um acaso você levantou a mão e eu não vi, pode ser que não apareça aqui para mim, eu não sei se... Aí pode abrir o microfone. Tá. Bom, outra modalidade importante é a radiografia, né? A radiografia, como vocês sabem, é muito usada para fratura, né? Aqui a gente tem uma fratura da mandíbula, uma fratura no braço, mas ela é muito usada também em mama, né? Para fazer a mamografia. Como é que funciona a radiografia? Aqui é uma imagem do tórax, né? Você vê aqui o pulmão completamente escuro, né? Os ossos aparecem muito brancos e o coração aparece num nível de cinza, né? Entre preto e branco. Então, de novo, né? Será que o pulmão é mais escuro do que o osso? Será que o pulmão é mais escuro do que o coração? Não. Por que aparece mais escuro? Porque o mecanismo de contraste da radiografia é, é, é o quanto o quanto o raio-x é absorvido pelo tecido. Regiões que absorvem mais raio-x aparecem mais claras. Regiões que absorvem menos raio-x aparecem mais escuras. Então o pulmão ele absorve muito pouco, por isso que ele fica escuro. O osso absorve muito raio-x, por isso que aparece branco na imagem. Tá? Então o mecanismo de contraste aqui no caso é a absorção de raio-x. Tecidos que absorvem muito raio-x aparecem claros, tecidos que absorvem pouco raio-x aparecem escuros. O aparelho pode ser desse tipo, tá? Mas tem aparelho em pé também, tem aparelhos diferentes. Como é que funciona? Você tem uma fonte de raio-x e aqui embaixo uma placa, que é como se fosse um filme fotográfico, que captura os raios-x que atravessou o corpo do paciente. Quando o raio-x entra num osso, por exemplo, ele é quase todo absorvido pelo osso e aí muito pouco chega no filme. E aí não queima o filme fotográfico e aí a imagem fica branca. Quando o raio-x consegue atravessar o órgão, né, no caso do pulmão, por exemplo, aí ele chega quase completo lá no filme fotográfico. E aí ele queima bem o filme e aí o filme fica escuro. Então, o princípio é esse daqui. Olha só, você tem uma fonte de raio-x. Aqui você tem um objeto tridimensional, né, no caso seria uma pessoa aqui no meio, algum órgão da pessoa. E aí,
parte desses raios-x são absorvidos pelo corpo, algumas regiões absorvem mais do que outras, né? Então, aqui embaixo no filme fotográfico, em algumas regiões vai chegar mais raio-x do que em outras regiões. Esse filme vai capturar uma projeção bidimensional de um objeto que é tridimensional. Por isso que quando você olha para uma imagem de raio-x, você vê o coração em cima da coluna, as costelas em cima do pulmão, fica tudo sobreposto e você não sabe o que está na frente, o que está atrás. Você não tem a menor noção aqui de profundidade, né? Porque você tem uma projeção bidimensional de um objeto tridimensional. E aí é que entra a tomografia. A tomografia é como se fosse um raio-x que gira em volta do paciente. Você tem também o tubo de raio-x, você tem aqui um sensor, e aí no caso da tomografia não é um filme fotográfico, vai ser algum sensor digital, normalmente digital. Mas a diferença é que essa combinação tubo-filme, ou tubo-sensor, gira em torno do paciente. E aí para cada posição que ele vai em torno do... Ele vai girando aqui, né? Então, para cada posição em torno do objeto, ele captura uma projeção diferente, uma projeção bidimensional desse objeto tridimensional. E aí, com um conjunto grande de projeções, você consegue reconstruir o objeto tridimensional. Então, com a tomografia, você resolve esse problema. Você consegue saber que o coração está na frente da coluna, que a costela está na frente do pulmão, e por aí vai. Né? Aqui os rins, fígado, aqui um cérebro, né? Eu não sei dizer se isso daqui é um tumor ou se é um AVC, uma hemorragia, né? Aqui o globo ocular, o nariz. Então, podem ver aí que ela consegue resolver tridimensionalmente o objeto. E, de novo, o mecanismo de contraste é a absorção de raio-x. Então, regiões que absorvem bastante ficam claras, como vocês podem ver. O osso absorve muito, porque o átomo é denso, né? Então, fica muito claro. Regiões que absorvem pouco, como aqui fora, por exemplo, ou principalmente aqui nos pulmões, né, fica completamente escuro. Né? E aí regiões intermediárias, né, com absorção intermediária, você tem níveis de cinza intermediários. Né? Então, por exemplo, aqui você tem o coração, né? Essas regiões mais claras é sangue, né? Sangue dentro do coração. Essas regiões mais cinza, um nível de cinza mais intermediário, é o músculo do coração, que também está cheio de sangue, né? Mas além do sangue, ele tem músculo ali. Então, notem que tem uma diferença de contraste, né? Mas não quer dizer que essa região é mais escura do que essa quando você olhar a olho nu. Quer dizer simplesmente que essa região absorve menos raio-x do que essa região aqui. Mesma coisa aqui, ó. Não quer dizer que o rim é mais claro do que o fígado. Eu nem sei, na verdade, qual é mais claro. Mas o fato é que o rim absorve mais raio-x do que o fígado. Aqui mesma coisa, né? Pode ser que se você cortar o cérebro da pessoa e olhar os dois lugares aqui, você vai ver a mesma cor. Só que essa região aqui está absorvendo mais raio-x do que essa. E aí você consegue ver um contraste. E é esse contraste que permite o médico o diagnóstico, né? Pode ser que talvez se ele abrisse o cérebro da pessoa e olhasse a olho nu, ele não conseguiria detectar a hemorragia. Mas na hora que ele olha para a absorção de raio-x, ele consegue ver claramente que tem alguma coisa errada ali no cérebro da pessoa. Então, o mecanismo é esse, tá, pessoal? É o tubo de raio-x girando em torno do paciente, com os sensores também girando junto. E aí você adquire várias projeções diferentes e depois reconstrói no computador, né? Para você reconstruir o objeto 3D. É como se você tivesse, por exemplo, N incógnitas, né? E aí cada posição do tubo seria uma equação. E aí você girando em volta do paciente, você obtém N equações. E aí você tendo N equações e N incógnitas, você resolve o sistema linear e aí consegue reconstruir o objeto tridimensional. O aparelho de tomografia, normalmente, ele tem essa cara. Ele se parece muito com o aparelho de ressonância magnética, só que o aparelho de ressonância magnética ele é fundo, ele é um tubo fundo, enquanto o de tomografia ele é estreito. Aqui não dá para ver muito, né? Mas ele é bem estreito. Né? E aqui dentro você tem o tubo de raio-x e os sensores girando aqui em volta do paciente. E aí aqui tem uma mesa, né, que você desliza o paciente e ele vai passando aqui e você consegue adquirir vários cortes. A tomografia ela pode ser usada também para fazer imagens de coração em tempo real. Né? Você
Só que, desculpa, em tempo real não, você faz gatilhado, você vai monitorando o ciclo cardíaco pelo eletrocardiograma, e aí em cada fase do ciclo cardíaco você adquire um volume tridimensional. E aí você consegue reconstruir imagens como essa. Aqui no caso está colorido, pessoal, porque usaram um programa de computador para converter os níveis de cinza aqui da imagem para cores, né? Mas na verdade as imagens são preto e branco como essas, né? E aí reconstruído no computador fica assim. Aqui tem um coração inteiro, e aqui o computador retirou a parede do ventrículo, né, o miocárdio, e deixou somente o sangue, né? Então isso aqui seria o sangue dentro do miocárdio. Mas aqui a gente não está interessado no miocárdio, a gente está interessado nesse sangue aqui, ó, que é o sangue que está nessas artériazinhas aqui, que são as artérias coronárias. Qual é o objetivo aqui, pessoal? Boa parte dos infartos acontecem porque uma placa se forma nessa artéria, e aí essa placa se rompe, forma um coágulo, né, que entope aqui, e aí você tem o fluxo sanguíneo para o tecido do miocárdio interrompido. E aí essa região para de receber sangue, e aí você tem um infarto. Então, esse tipo de exame você consegue detectar, por exemplo, não sei se vocês estão vendo regiões bem clarinhas aqui na artéria, né? Isso aí provavelmente é uma calcificação. Então, essa calcificação que pode se romper e causar um infarto. Então, esse tipo de exame é muito usado para saber, né, qual o nível de risco de infarto do paciente. Agora, tem um problema, né? Tomografia computadorizada, assim como o raio-x, usa radiação ionizante. É uma radiação que é capaz de... Ela tem nível de energia suficiente para causar, para ionizar moléculas, né? E aí você pode, para ionizar átomos, desculpa. E aí com isso você pode acabar causando alguma alteração genômica em células do paciente, e aí pode ter desenvolver algum problema, como por exemplo um câncer. Então não dá para você fazer um exame desse aqui de tempos em tempos sem ter necessidade, porque quanto mais vezes você faz um exame de tomografia, maior a probabilidade de você ter algum problema causado pela radiação ionizante. Então, normalmente exames como radiografia e tomografia, você faz quando precisa, você não faz preventivamente, né? A não ser assim, por exemplo, mamografia, né? Que é um exame que de fato as mulheres têm que fazer com frequência, e a radiografia ainda é a melhor modalidade que tem para fazer isso. E aí o que eles fazem? Eles usam doses de radiação mais baixas, né, para minimizar a probabilidade de causar algum problema. Nesse caso, entende-se que o risco é menor do que o benefício, né? O benefício de você fazer o exame com muita frequência é maior do que o risco de você estar fazendo o exame com muita frequência. Mas em outras aplicações, não. Em outras aplicações, você faz o exame só quando precisa. Uma coisa que é importante falar, pessoal, é o seguinte. A radiação ela é emitida aqui do tubo de raio-x e atravessa o paciente em direção ao filme ou ao sensor. Essa radiação ela não fica dentro do paciente. Ela atravessa e passa. Então, a questão assim de você desenvolver algum tipo de problema por causa do exame não é porque a radiação vai se acumulando dentro de você, e aí quanto mais vezes você faz o exame, mais radiação se acumula dentro de você, e aí depois você desenvolve o problema. Não é assim que funciona, tá? É como se fosse jogar um dado, não sei se alguém joga RPG, né? Mas você joga lá o dado de 20 faces, existe uma probabilidade de você tirar um. E aí, se você tirar um, você já era, né? Você se deu mal no jogo. Aqui é a mesma coisa, tá? Existe uma probabilidade muito pequenininha de acontecer um problema, né? Então, assim, pode ser que você faça esse exame 1000 vezes e não aconteça nada com você. Mas pode ser que você dê azar de fazer o exame uma vez e você já dá o azar do raio-x ionizar exatamente aquele átomo dentro daquela cadeia de DNA ali que causa algum problema, né? Então é algo estocástico realmente, e o que a gente faz é tentar minimizar a probabilidade. Como é que minimiza a probabilidade? Reduz a dose ao menor nível possível para aquele tipo de exame que você quer e reduz a frequência com que você faz exame, porque o mesmo exemplo do RPG, né? Você jogou o dado tem 20 faces. Se você jogou o dado uma vez, a probabilidade de você tirar um é 1 sobre 20. Agora, se você joga o dado 1000 vezes, a probabilidade de você tirar um pelo menos uma vez é altíssima, né? Então, você não vai jogar o dado 1000 vezes, né? Você vai jogar o dado o mínimo de vezes possível para minimizar a probabilidade de você tirar um.
Porque se você tirar uma vez, você pode ter problemas, né? Deu para entender, pessoal, a ideia aí do risco do raio-x e da tomografia? É estocástico, né? É um jogo de azar, então a gente tenta minimizar a probabilidade de você ter esse azar. Bom, aí chegamos na medicina nuclear. A medicina nuclear são três modalidades principais: cintilografia planar, o SPECT e o PET. As três são muito parecidas. Na tomografia e na radiografia, a gente está interessado em ver tomografia. Desculpa, a gente está interessado em ver morfologia. A gente quer saber o que está onde, né? Por exemplo, tem uma hemorragia e ela está nessa posição aqui. Ou tem um tumor e esse tumor está ali. Ou tem uma calcificação, né? Tem uma calcificação e essa calcificação está ali. Ou tem uma fratura e essa fratura está ali. Então a gente está interessado em morfologia. Na medicina nuclear, nós não estamos interessados em morfologia, nós estamos interessados em função metabólica. Por exemplo, nesse caso aqui, esse paciente está com alguma inflamação no joelho, de forma que a atividade metabólica aqui no joelho está sendo muito mais alta do que em todo o resto do corpo dele. Por isso que essa região apareceu iluminada na imagem. Como é que funciona, pessoal? Eu gosto de brincar que é como se você desse o tubo de raio-x para o paciente engolir. Porque a fonte de raio-x vai estar dentro do paciente. Como é que funciona? Você injeta no paciente algum tipo de molécula que ele gosta de metabolizar, normalmente a molécula de açúcar, né? Com algum elemento radioativo nessa molécula. De forma que na hora que essa molécula é metabolizada, ela emite radiação. Aí essa radiação que é emitida é captada por um conjunto de sensores. Né? E aí esses sensores são construídos, eles têm essa grade colimadora de forma que você consegue saber de onde que essa radiação está vindo e aí você consegue saber aonde que está emitindo mais radiação. A região que emite radiação é a região que está tendo um metabolismo acelerado. E aí você consegue ver. Inclusive, notem, pessoal, que a cervical, por exemplo, né, os ombros, são regiões que a gente né, usa muito, né, então aparecem mais claras também. Ó. Aqui onde a pessoa senta, ó, aparece muito claro também. Né? Agora, isso aqui realmente é uma alteração, né? Tem algo errado. Pode ver que esse joelho está bem mais claro do que esse, né? A cintilografia planar, o sensor dela é plano, né? E aí vai ter o mesmo problema do raio-x. Você vai ter uma projeção bidimensional de um objeto tridimensional. Então você não consegue saber se está mais inflamado na frente ou se está mais inflamado atrás. E aí entra o SPECT. O SPECT é como se fosse a cintilografia planar, só que essa placa de sensores ela gira em torno do paciente. E aí, de novo, você pega várias projeções, e aí, tendo várias projeções, você consegue resolver o sistema de equações lineares, e aí reconstruir uma imagem tridimensional. E aí você consegue saber exatamente qual a região que está emitindo aquela radiação em 3 dimensões. Aqui temos uma imagem do cérebro, né? Mostrando atividade cerebral. Regiões com maior atividade cerebral vão metabolizar mais, e aí aparecem mais brilhantes na imagem. E aí existe também o PET, né? O PET ele é parecido com o SPECT no sentido de que ele também gira em torno do paciente. A diferença é o tipo de radiação que é usada. O PET ele usa um elemento radioativo que, quando é metabolizado, ele produz um par de pósitons. E aí, com isso, você consegue saber exatamente de onde está vindo aquela radiação. Por isso que a resolução da imagem de PET é bem mais alta do que da imagem de SPECT, né? Como vocês podem ver aí. Tumores de câncer também tem metabolismo acelerado, né? Então eles aparecem muito brilhantes na imagem. Eu não tenho certeza se isso é um tumor, né? Mas tumores apareceriam assim, apareceriam bem acesos na imagem. Aqui são os aparelhos. Ó. O aparelho de cintilografia planar, né? Então o paciente vai estar deitado aqui, e aí você vai ter uma placa de sensores aqui e possivelmente uma placa de sensores embaixo também, então uma em cima e uma embaixo. Aqui o SPECT, notem que os dois são parecidos, mas o SPECT ele tem esse mecanismo que permite que os sensores girem em torno do paciente para poder adquirir o volume 3D. E o PET, o aparelho é muito parecido com o aparelho da tomografia computadorizada. Né? Como vocês podem ver, ele não é muito profundo, né? Ele é estreito. Então, se você quiser fazer uma imagem mais longa do corpo, você precisa ir deslocando o corpo do paciente aqui pelo
pelo tubo e adquirindo várias imagens. Pessoal, alguma pergunta até agora? Tem uma pessoa no lobby, o Felipe Torres. Pessoal, esse aqui é o chamado espectro eletromagnético, né? Então, o nível de energia... Basicamente, pessoal, olha só. Ondas de rádio, ondas de micro-onda, luz infravermelha, luz visível, luz ultravioleta, raio-x e radiação gama. Radiação gama é o que é usado no SPECT, tá? Todos esses tipos de radiação são radiações eletromagnéticas, são fótons, né? Qual a diferença de um fóton de luz visível para um fóton de onda de rádio para um fóton de raio-x? A diferença é o comprimento de onda e, consequentemente, o nível de energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior o nível de energia. Então, olha só, aqui temos a luz visível, né? Na faixa da luz visível, a modalidade, de imagens médicas que a gente tem é a endoscopia. A endoscopia é basicamente você introduzir uma câmera de filmagem dentro do paciente, né? Então, a endoscopia trabalha com luz visível. Radiografia e tomografia estão nessa faixa aqui. Aqui você já tem radiação ionizante. Você já é capaz de ionizar um átomo, que é algo que pode causar problemas. E aqui a medicina nuclear, no nível de energia ainda mais alto. Então, endoscopia é seguro do ponto de vista de radiação, né? Luz visível não vai ionizar átomo, então não tem problema. Claro que tem outros riscos, né? Porque você está introduzindo algo dentro do paciente. Mas a radiografia, a tomografia e a medicina nuclear já trabalham com níveis de energia em que você tem risco de ionização de átomos, né? Então você pode acarretar algum tipo de alteração genética no paciente. Pois não, Fernando? Desculpa interrompê-lo aí. Só para pedir para o professor Adson admitir o Felipe aí, para o colega, porque está no meio da imagem aí, fica prejudicado a visualização da sua apresentação. Desculpa te interromper. Não, sem problemas. Eu tinha clicado, mas não tinha ido. Agora eu cliquei e parece que foi. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, a diferença da luz visível para a radiação ionizante é o nível de energia. Olha onde está a ressonância magnética. A ressonância magnética está no mesmo nível de energia que as ondas de rádio, que está abaixo do micro-ondas, está abaixo da luz do seu controle remoto, está abaixo da luz visível. Então, o nível de energia dos fótons de ressonância magnética é muito baixo, eles não são capazes de ionizar um átomo. Então, a gente diz que a ressonância magnética usa radiação não ionizante. Ok? Então, essa é a principal vantagem da ressonância magnética com relação à tomografia computadorizada, à medicina nuclear. É que ela é capaz de produzir imagens que trazem informações equivalentes sem usar radiação ionizante. Né? Então, não tem risco para o paciente do ponto de vista de radiação ionizante. Tem outros riscos, a gente vai falar quais são, mas a radiação não é ionizante. Eu, por exemplo, na época do meu doutorado, né, eu testava as minhas sequências de pulso nos meus colegas de laboratório, e os meus colegas de laboratório testavam as sequências deles em mim. Então, assim, toda semana eu fazia pelo menos um exame de ressonância magnética, né? E como a radiação não é ionizante, não tem problema, não tem perigo desse ponto de vista. Tá? Pode ver que tem menos perigo do que a luz visível, né? Então, não é capaz de ionizar. Aqui a gente tem o micro-ondas, pessoal, mas o micro-ondas é outro princípio, tá? O que esquenta a água não é a ionização dos átomos, tá? O que acontece é que você emite uma radiação na mesma frequência da água, a mesma frequência de vibração da água. E aí a água absorve essa energia, começa a vibrar, e essa vibração esquenta a comida, né? E se você botar sua mão... Bom, não tem como você botar sua mão dentro do forno, né? Mas você colocar um rato, um sapo dentro do forno de micro-ondas e ligar, a água que está dentro desse ser vivo vai esquentar e vai queimar esse ser vivo ou mesmo matar esse ser vivo. Tá? Então, mas notem que o micro-ondas, o risco dele não é a ionização, o risco é queimadura. Na ressonância também temos riscos de queimadura, a gente vai falar sobre isso. Mas, assim como no micro-ondas, não temos risco de ionização, porque o nível de energia dos fótons é muito baixo. Bom, então vamos começar a falar de ressonância. Eu vou usar a sigla RM, tá, para falar de ressonância,
Mas aqui no Brasil, normalmente a gente fala ressonância mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, as pessoas chamam de MRI. Se você falar lá Magnetic Resonance ou falar só Resonance, eles não sabem nem de que você está falando. Se você falar MRI, todo mundo sabe de que você está falando. Tá? Mesma coisa tomografia, né? Aqui a gente chama de tomografia, né? Lá eles chamam de CAT scan, né? O nome que eles usam é outro. Assim, o nome é Computerized Axial Tomography, né? Tomografia axial computadorizada. Só que eles não chamam por esse nome, eles chamam pela sigla, né? CAT, C-A-T. Computerized Axial Tomography, CAT scan. Bom, então a principal vantagem da ressonância magnética com relação às outras modalidades é radiação não ionizante. Lembrando que o ultrassom também usa radiação não ionizante, tá? Então, nesse aspecto aqui eu estou comparando simplesmente com essas outras modalidades aqui, radiografia, tomografia computadorizada e medicina nuclear. Ultrassom não usa fótons, né? Ultrassom usa ondas acústicas, né? Então também não tem problema com relação à ionização. O que a ressonância magnética usa? Ela usa campos magnéticos e pulsos eletromagnéticos. Ressonância magnética, pessoal, é muito usada para todas as regiões do corpo. Mas ela é principalmente vantajosa para tecido macio. O que é tecido macio? É músculo, sangue. Né? Para osso, até dá para usar ressonância magnética, mas não é onde ela brilha. Né? Para osso, normalmente a gente usa radiografia, tomografia computadorizada. A ressonância magnética ela tem potencial para realizar todos os exames que as demais técnicas fornecem. Né? Então, por exemplo, eu falei que radiografia é muito usada para mamografia. Será que dá para fazer uma mamografia na ressonância magnética? Dá para você fazer um exame que vai trazer informação semelhante. Tá? Talvez não seja tão boa quanto a mamografia, mas tem a vantagem de ser não ionizante. Tá? Mas eu diria que hoje o padrão ouro ainda é a mamografia, a radiografia mesmo. Tá? Para fazer a mamografia. Mas tem potencial. Da mesma forma, para fazer exame cardíaco, o que é usado hoje em dia? Principalmente o ultrassom. Mas o que se mede por meio de ultrassom também pode ser medido por meio de ressonância magnética. E uma grande desvantagem é que ela é muito mais cara que as demais técnicas. Tá? Ela é bem mais cara que tomografia computadorizada, muito mais cara que a radiografia e muito, muito mais cara que ultrassom. A ressonância magnética é a mais cara de todas. Aqui temos um aparelho de ressonância magnética. Como vocês podem ver, pessoal, é um tubo, né? Olha aqui o paciente dentro do tubo. E aí aqui a gente já pode falar da primeira contraindicação da ressonância magnética, que é a claustrofobia. Não é qualquer pessoa que consegue ficar dentro desse tubo por muito tempo. E os exames de ressonância magnética eles costumam demorar no mínimo meia hora, né? Porque você tem o tempo de preparar o paciente, colocar ele lá dentro, aí você tem que localizar a região que você quer adquirir a imagem, depois você adquire a imagem, aí depois você injeta um agente de contraste na pessoa para adquirir uma imagem com contraste diferente, repete todo o procedimento, e aí o exame total normalmente leva algo em torno entre meia hora e uma hora. E o paciente tem que ficar dentro desse tubo sem se mexer durante todo esse tempo. Então tem muita gente que não consegue, tem gente que morre de pavor desse tubo e simplesmente não consegue, e aí as pessoas têm trabalhado em tubos com abertura maior, ou simplesmente tem aparelhos de ressonância magnética que são abertos mesmo, tá? Abertos mesmo, mas tem desvantagens com relação a esse do tubo fechado. O tubo fechado ele é mais vantajoso em termos de qualidade de imagem, mas tem essa desvantagem da claustrofobia, que para algumas pessoas simplesmente inviabiliza o exame, a pessoa não consegue fazer. Ela entra lá dentro e ela fica desesperada e pede para sair imediatamente. O que é usado para tentar acalmar um pouco as pessoas? Primeiro, quando você está fazendo uma ressonância de cabeça, é muito comum você botar um espelhinho aqui, de forma que a pessoa consiga ver por meio dessa janela o técnico que está fazendo o exame. Para algumas pessoas isso traz um pouco de segurança. Além disso, normalmente você coloca um fone de ouvido com um microfone, de forma que você consegue se comunicar com o técnico. Então, aí, normalmente vocês conversam, colocam uma musiquinha para acalmar, etc. E o paciente, normalmente, ele carrega ele tem tipo uma buzininha que fica na mão dele, que se ele quiser sair ou se ele quiser falar com o técnico, ele aperta essa buzininha, e aí o técnico para o exame e pergunta o que está acontecendo. Dentro desse tubo, o que tem ali? Isso aqui está cortado, pessoal, mas isso aqui é uma bobina, é metal enrolado aqui em volta do tubo, tá? Então você tem as bobinas de gradiente,
As bobinas de gradiente são essas mais finas aqui que estão indo ao longo de todo o eixo Z, né? A gente tem essas bobinas que são maiores aqui, que é de fato o magneto, que produz o campo magnético mais forte. A gente vai falar sobre ele, para que ele serve. E temos também as bobinas de radiofrequência que geram os pulsos de radiofrequência. Então a gente vai falar um pouquinho para que serve o magneto, para que serve as bobinas de gradiente e para que serve as bobinas de radiofrequência. Bom, vou mostrar alguns exemplos aí de aplicação de ressonância magnética. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? Existem várias outras aplicações. Então, por exemplo, para ver lesões, né, aqui no caso do cérebro, né, você tem uma lesão aqui, uma lesão aqui. Eu não sou médico, eu não sei o que exatamente são essas lesões. Nesse caso eu sei porque está indicado, né, tumor, né? Mas esse aqui realmente eu não sei o que é. Mas dá para ver que tem alguma coisa diferente aí, né? Um médico saberia dizer exatamente o que é. Você pode usar a ressonância magnética para ver atividade cerebral, e aí você produz uma imagem parecida com aquela do PET, não sei se vocês estão... Desculpa, isso do PET mesmo, que eu mostrei ali atrás, ó. Aquela imagem do PET. Você consegue fazer uma imagem parecida com a ressonância magnética. Regiões com mais atividade cerebral ficam mais vermelha, regiões com menos atividades ficam azul. Você consegue fazer esse exame que é chamado de DTI, né, que você consegue ver as conexões cerebrais, aí, as fibras. Pode ser usado no coração, e aí isso aqui era para estar se... pronto, aí está mexendo. Você consegue fazer um vídeo do coração batendo, e aí tem várias coisas que você consegue observar aqui. Por exemplo, a parede do miocárdio se contraindo, aí você consegue ver ela ficando mais larga e mais fina, mais larga e mais fina. O volume de sangue no miocárdio diminuindo. Por que está diminuindo? Porque esse sangue está indo para a aorta, né? Na hora que o coração contrai, o volume aqui diminui, e o sangue é ejetado pela aorta. E aí vocês conseguem ver a válvula aórtica aqui, ó, abrindo e fechando na hora que o sangue passa. Essa turbulência que aparece aqui, isso é artefato de movimento, tá? O movimento causa uma alteração ali que você consegue visualizar como uma região mais escura. E aqui a válvula mitral abrindo e fechando também, deixando o sangue entrar, né, dentro do ventrículo esquerdo. Aqui a ressonância magnética sendo usada para indicar uma região de infarto de miocárdio, então você tem... Isso aqui normalmente é feito injetando agente de contraste no sangue da pessoa. Você consegue detectar infarto de miocárdio. Aqui, pessoal, aquela questão que eu falei, né? A gente gostaria muito de ter imagens desse tipo aqui com frequência para detectar formação de placas. Por quê? Onde está formando placa, se você não fizer nada, pode causar um infarto, que é uma das maiores causas de morte hoje em dia. Então, só que isso aqui a gente não pode fazer esse tipo de exame a gente não pode fazer com muita frequência. Então, se eu pudesse fazer a mesma coisa na ressonância magnética, eu poderia fazer um exame desse com muita frequência, porque a ressonância magnética não usa radiação ionizante. E, de fato, a ressonância magnética tem potencial para fazer esse tipo de exame. Tá? Então, você vê aqui ó, a artéria coronária aqui, a artéria coronária com as bifurcações dela aqui. Isso aqui é pesquisa, tá? Eu não sei se já é usado clinicamente, mas mostra que existe o potencial. A ressonância magnética também é usada para fluxo sanguíneo. Hoje em dia, para medir fluxo sanguíneo, principalmente se usa ultrassom, mas também se usa muito ressonância magnética para medir fluxo sanguíneo. Inclusive, a ressonância magnética, ao contrário do ultrassom, ela consegue medir fluxo sanguíneo em 3 dimensões e resolvido no tempo, né? Então, você consegue fazer um vídeo como esse, onde você vê os vórtices do sangue se formando aí, o sangue subindo aí pelas artérias, levando sangue lá para o cérebro e sangue para o resto do corpo. Ressonância magnética também pode ser usada para fazer exames de angiografia, né, que muitas vezes são feitos usando tomografia computadorizada, né, aqui no cérebro, no coração, com as artérias do pulmão. Aqui é uma mão, aqui um pé, né, um calcanhar, um pé. Aqui os rins com as artérias das pernas. Ó. Então você consegue fazer angiografia também com ressonância magnética. Exame de mama, como eu falei, a mamografia hoje é feita principalmente com radiografia, né, que usa radiação ionizante. Mas existe potencial para ser feito também na ressonância magnética. Com a vantagem que na ressonância magnética não tem aquela questão de precisar espremer a mama, né, que como é feito na radiografia, que é extremamente desconfortável para a mulher, para a paciente. Enfim, a ressonância magnética pode ser usada no corpo inteiro, em qualquer parte do corpo, e de fato pode ser usada para fazer imagens de corpo inteiro, como essas que vocês estão vendo aí. Isso aqui a gente está mostrando só 2 cortes, né? Mas são imagens tridimensionais do corpo inteiro, feitos num único exame.
Bom, quais são os riscos e as contraindicações da ressonância magnética? A primeira eu já falei, claustrofobia. Tem algumas pessoas que não conseguem ficar dentro desse tubo. Eu dormia dentro do tubo, tá, pessoal? Eu entrava dentro desse tubo aí, na hora que começava a fazer barulho lá, eu capotava, porque normalmente estava lá de madrugada trabalhando. Mas tem gente que entra em pânico, né, e não consegue ficar aí dentro. Outro risco é que a ressonância usa pulsos de radiofrequência para excitar os núcleos de hidrogênio, que é um princípio parecido com o do micro-ondas. Então, se você exagerar nesses pulsos de radiofrequência, você vai esquentar o tecido, e aí pode causar queimadura. Principalmente se a pessoa tiver tatuagem, alguma coisa ali que esquenta mais. Outra questão é que você tem aqui um campo magnético variando, são os gradientes. Esse campo magnético ele tem dois problemas. Primeiro, o ruído sonoro. O exame de ressonância é muito barulhento. Então, normalmente o paciente ele usa proteção auricular para poder proteger os ouvidos dele do barulho do exame. Esse barulho, pessoal, é porque você tem as bobinas de gradiente aqui, em que você vai ter corrente indo num sentido, corrente indo no outro. Isso gera um campo magnético para cima, um campo magnético para baixo. E aí, com isso, essas bobinas ficam vibrando. E aí essa vibração causa esse barulho que a gente escuta. Inclusive tem gente que faz música, né, com aparelho de ressonância, né? Você mexendo nesse campo magnético na frequência certa, você consegue produzir notas musicais. Inclusive você consegue produzir acordes, né? Você consegue produzir várias frequências simultaneamente, com isso você faz acordes, aí você toca uma música usando aparelho de ressonância magnética. Eu já vi uma demonstração disso no congresso que eu fui. Outro problema de você ter um campo magnético variando é que estimula nervos, né? O que faz nossos músculos se contrair? É um campo magnético variando. Então, se você produz um campo magnético com a mesma frequência, vai estimular os nervos da mesma forma que você estimularia se você estivesse tentando contrair o nervo. E se essa intensidade desse campo for muito alta, essa estimulação pode gerar desconforto. Tá? Então, normalmente a gente trabalha com uma faixa de valores que não causa estimulação de nervos e que não causa queimadura. Né? Agora, a questão do ruído sonoro, a gente trata realmente usando proteção auricular, e a questão da claustrofobia trata aquelas formas que eu falei para vocês, né? Espelhinho, fone de ouvido, musiquinha, a buzininha, e em alguns casos você precisa ir para um aparelho de ressonância aberto, né? Porque a pessoa, mesmo fazendo tudo isso, não consegue ficar dentro do aparelho. Outro tipo do risco da ressonância, outro tipo de risco e contraindicação da ressonância é o agente de contraste. Não é qualquer exame de ressonância que precisa de agente de contraste, tá? Mas alguns exames precisam, e alguns exames até não precisam, mas se você usar, você tem uma qualidade de imagem melhor. Então é muito comum que em exames de ressonância magnética se injete alguma coisa dentro do paciente. Dependendo do paciente, ele pode ter algum tipo de problema renal, e aí esse agente de contraste pode causar algum tipo de complicação renal. A pessoa não consegue expelir. Na maior parte dos casos, sai na urina, né? Em poucas horas você já expeliu todo o agente de contraste. Mas algumas pessoas não conseguem expelir tudo, e aí pode ter algum tipo de complicação. Agora, isso acontece também em outras modalidades, né? Na tomografia, na medicina nuclear, mesmo na ultrassonografia, se usam agentes de contraste. Então, se injetam coisas no paciente que pode causar algum tipo de complicação. Eu estou tentando admitir a Alcione, mas não estou conseguindo. Agora, o principal risco e a principal contraindicação da ressonância magnética é o campo magnético. A ressonância ela usa um campo magnético na ordem de 0,5 a 7 Tesla. Né? Hoje em dia, a maior parte dos aparelhos é de 1,5 Tesla ou 3 Tesla. Mas já existem aparelhos de 7 Tesla. Tem aparelho de 11 Tesla, 13 Tesla, mas não é muito comum o uso clínico. Para vocês terem uma ideia, o campo magnético da Terra ele é de 30 a 60 microtesla. Ou seja, ele é muito mais fraco do que o campo magnético da ressonância magnética. Só que o campo magnético da Terra já é forte o suficiente para atrair uma agulha de uma bússola, né? Então imagina o que esse campo magnético aqui faz com objetos ferromagnéticos. O que é objeto ferromagnético? São objetos que são atraídos por ímã, né? Se o objeto é atraído por ímã, ele vai ser atraído por esse campo magnético aqui. Então, quais são as contraindicações da ressonância magnética? Implantes metálicos, não é qualquer implante que é atraído, não é qualquer implante que é ferromagnético, mas se tiver partes ferromagnéticas no implante, você não pode entrar dentro do aparelho de ressonância magnética.
marca-passo, alguns tipos de marca-passo, alguns tipos de tatuagem. Aí, nesse caso da tatuagem, a questão não é mais a ser ferromagnético, a questão é queimadura, tá? É outro tipo de risco. Então, olha o que acontece, pessoal, quando uma pessoa não treinada entra dentro da sala de ressonância magnética. Esse campo magnético muito forte que eu estou falando, ele está sempre ligado. Mesmo quando você não está fazendo o exame, qualquer hora, se você for lá de madrugada, num domingo, ele vai estar ligado. E às vezes troca lá o faxineiro e não avisam para ele, ele entra com uma enceradeira dentro da sala, e aí o magneto puxa a enceradeira, e a enceradeira fica presa no magneto. Aqui temos um carrinho, né? Um cilindro de oxigênio, um outro carrinho, aqui um carrinho com aquele negócio de segurar o soro, né? Uma cadeira, é muito comum cadeira ficar presa dentro do aparelho de ressonância magnética. E tem um problema, para você tirar, normalmente, imagina que entrou um paciente lá com um implante metálico no braço e o braço do paciente ficou preso aqui no magneto. Normalmente o que a gente faz é tentar tirar na força bruta mesmo, puxar até sair. Por quê? Porque se não sair, você vai ter que desligar o magneto. Tem um botão vermelho gigantesco lá, super protegido, tem tipo uma placa de acrílico por cima, você tem que abrir aquela placa e apertar o botão vermelho. E na hora que você faz isso, você desliga o magneto. E aí imediatamente a sala fica cheia de fumaça, porque o nitrogênio líquido evapora. E aí para ligar de novo, você tem que chamar um técnico, né? E esse técnico vai demorar alguns dias para vir. E pode ser que nesse processo de desligar e ligar, o magneto tenha sido danificado. E aí tem que trocar a bobina do magneto, que é a parte mais cara do magneto, né? Então, do scanner. Então a gente evita ao máximo desligar o magneto, tá? Só desliga realmente em caso que o paciente está correndo risco de vida. Olha só, para vocês terem ideia da força desse campo magnético. E aí, pessoal, eu não sei como é que eu controlo o volume aqui, então, por acaso, se o volume estiver muito alto, eu peço que vocês abaixem aí do lado de vocês, tá? Eu posso tentar abaixar aqui também, mas eu não sei se vai dar certo. Vamos lá. Como vocês podem ver, tem uma cadeira que está presa no magneto, e tem várias pessoas tentando puxar, eles amarraram ripas de madeira na cadeira, e tem várias pessoas puxando essas ripas para tentar tirar a cadeira. Olha só a força que eles têm que fazer, e vocês vão ver que em determinado momento a cadeira fica praticamente flutuando. A força do magneto é tão forte que ela fica flutuando no ar. Olha só. Opa. All right, Alan, get all that. Top? Yeah, yeah. Come on. It's almost off. Come on. So be careful. Olha aí, a cadeira tá flutuando. Tá literalmente flutuando. Take a picture, Alan. Aí agora ela vai cair. Quanto mais perto do magneto, maior a intensidade do campo magnético. Né? Então, à medida que eles conseguem tirar a cadeira de perto do magneto, a cadeira cai, porque aí a intensidade do campo magnético já é mais fraca. Então esse é o maior risco da ressonância magnética. Tá? Por exemplo, vamos supor que você entre na sala, tem um paciente aqui dentro, e você entra na sala com um clipe de metal ferromagnético. Esse clipe ele vira um míssil, né? Ele vira um projétil, que pode machucar bastante o paciente. Então, existe esse tipo de risco. Então, normalmente antes de entrar na sala de ressonância, as pessoas preenchem um formulário, né, em que dizem que não tem implantes metálicos, não tem marca-passo, tem várias perguntas que você tem que responder para ver se é seguro você entrar dentro do aparelho. E normalmente a pessoa recebe também instruções, olha, tira a aliança, tira o cinto, tira tudo para não ter perigo de entrar metal dentro da sala. Bom, eu venho falando bastante de mecanismo de contraste, né? Vamos relembrar? Olha só, no ultrassom, o mecanismo de... Não, vamos começar com fotografia, né? Na fotografia, o mecanismo de contraste é refletividade de luz. A região que reflete mais luz fica clara na fotografia. Na ressonância, no ultrassom, o mecanismo de contraste é refletividade acústica. Regiões que refletem mais som ficam claras na imagem. Na radiografia e na tomografia, o mecanismo de contraste é a absorção de raio-x. Regiões que absorvem mais raio-x, ou seja, regiões que são mais densas, né, que têm átomos mais densos, ficam mais claras na imagem. Na ressonância magnética, assim, e na medicina nuclear, o mecanismo de contraste é algum tipo de metabolismo, né? Regiões que têm um metabolismo acelerado ficam mais claras na imagem. Na ressonância magnética, o mecanismo de contraste mais comum é a distribuição espacial dos núcleos de hidrogênio, ou seja, regiões que têm mais núcleo de hidrogênio
ficam mais brilhantes. A gente vai falar por que é o núcleo de hidrogênio, tá? Mas basicamente a gente vai focar você pode focar em outros núcleos, tá? Se você quiser focar em, sei lá, nitrogênio, em flúor, enfim, em outros tipos de núcleos, você pode. Mas como a gente tem a abundância de água no nosso corpo e cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio, a gente tem uma abundância muito grande de hidrogênio no nosso corpo. É o átomo mais abundante. Por isso que na medicina normalmente se usa hidrogênio como mecanismo de contraste na ressonância magnética. O átomo de hidrogênio ele tem uma característica muito interessante, que é o que a gente chama de spin. É como se ele tivesse um polo norte e um polo sul magnético, ele produz um campo magnético, né? Então é como se ele fosse um mini ímã que tem um polo norte e um polo sul. E é isso aqui que a gente vai usar para produzir as imagens. Tá? Aqui, pessoal, como eu falei para vocês, esse aqui é o principal mecanismo de contraste, tá? Mas não é o único, tá? Então não quer dizer, por exemplo, aqui que a gordura tem mais hidrogênio do que o sangue, tá? Não quer dizer isso, tá? Mas é um dos mecanismos de contraste. Então, por exemplo, o pulmão não tem muito hidrogênio, né? Porque não tem muita água aqui dentro. Então ele fica mais escuro do que o sangue. Bom, a aquisição de imagem de ressonância tem esses passos aqui. Primeiro, polarização. A polarização ela gera uma magnetização não nula, porque cada átomo de hidrogênio tem um polo norte e um polo sul. Só que o nosso corpo tem, eu ia falar milhões, mas eu não sei nem se é na ordem de milhões, se brincar é na ordem de bilhões, né? Eu sinceramente não sei quantos átomos de hidrogênio a gente tem no corpo. Mas a verdade é que cada um desses átomos vai estar apontando, a magnetização deles vai estar apontando numa direção diferente, de forma que eles se anulam. A polarização faz com que você gere uma magnetização que não é anulada. E aí você vai conseguir medir essa magnetização. Próximo passo é excitação e seleção de corte. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Na excitação e seleção de corte, a gente vai dar energia para os núcleos de hidrogênio que a gente quer ver na imagem. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma imagem do cérebro da pessoa, eu excito somente os núcleos de hidrogênio que estão naquela região do cérebro que eu quero fazer a imagem. Esse passo é chamado de excitação e seleção de corte. Então a gente seleciona o corte que a gente quer excitar e excita somente aquele corte. Próximo passo, nesse passo de excitação e seleção de corte é usado o pulso de radiofrequência e também um gradiente. Né? Aqui só é usado o gradiente. O gradiente magnético ele é usado para fazer a codificação espacial e a leitura, para fazer a codificação espacial, né? A leitura de dados é feita por um conversor AD. O que acontece aqui? Os núcleos de hidrogênio que você citou vão estar precessando, eles vão estar girando. Como eles têm uma magnetização não nula, você vai conseguir medir essa precessão. Então você mede como se fosse um sinal de rádio mesmo, e aí com base na frequência de precessão deles, você vai saber onde que eles estão. E aí você consegue fazer uma imagem. O último passo é a reconstrução, que é você pegar o sinal que você mediu e processar ele de modo a obter uma imagem. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses passos. Primeiro, a polarização. É só para lembrar, né? A polarização ela é feita com magneto, né? Na verdade, em todos esses passos aqui, o magneto vai estar ligado, mas a polarização é principalmente pelo magneto. Aliás, é exclusivamente pelo magneto. Excitação e seleção de corte, a gente vai usar o pulso de radiofrequência e um gradiente para fazer a seleção de corte. E aqui na codificação espacial, somente gradiente. Né? Então vamos lá. Polarização. Polarização ele é usado principalmente pelo campo magnético mais forte, aquele campo magnético que eu falei que é na ordem de 3 Tesla. A gente chama ele de B0. Se a pessoa está fora do magneto, ou seja, ela está exposta somente ao campo magnético da Terra, cada átomo de hidrogênio dela vai estar apontando numa direção diferente, de forma que a magnetização total é nula. Quando você pega essa pessoa e coloca ela dentro do magneto, ela vai estar exposta a um campo magnético fortíssimo. E aí o que acontece? Cada um dos átomos tende a se alinhar com essa magnetização. Só que alguns átomos se alinham na direção norte-sul e outros na direção sul-norte. E aí, bom, cancelou do mesmo jeito, né? Só que o que acontece é, quanto mais forte for esse B0, você vai ter uma proporção de átomos um pouquinho maior para cima do que para baixo. Porque é um nível de energia mais baixo, então eles preferem ficar alinhados com o campo do que no sentido inverso. Então,
mais ou menos metade vai estar para cima, mais ou menos metade para baixo. Mas você vai ter um excessozinho que vai estar para cima. Esse excessozinho é muito pequeno mesmo, tá? Se você estiver usando um campo magnético de 3 Tesla, esse excesso é da ordem de 7 para 1 milhão. Ou seja, para cada 1 milhão de átomos, você vai ter 7 de diferença apontando para cima ao invés de estar apontando para baixo. Tá? Se você aumentar o campo, aumenta essa proporção. Se você diminuir o campo, diminui essa proporção. Claro, quanto maior essa proporção, maior a intensidade de sinal. Então, mais qualidade de imagem você vai ter. Bom, então essa é a polarização. Na polarização a gente usa o magneto. Na verdade, esse magneto ele vai estar nas 3 etapas, tá? Na polarização, na excitação e na codificação espacial também. E aí entra o princípio da ressonância. Pessoal, o princípio da ressonância é o seguinte: quando você quer dar energia para alguma coisa, você tem que dar energia naquela frequência que essa coisa gosta de vibrar, né? Por exemplo, você tem uma criança no balanço, você quer empurrar essa criança. Se essa criança já está balançando, você tem que meio que entrar em ressonância com essa criança. O seu braço tem que mexer não só na mesma frequência que a criança, mas também em fase, né? Se você tentar empurrar a criança numa frequência mais rápida do que ela está indo, ou mais lenta do que ela está indo, você não vai conseguir passar tanta energia para a criança quanto você passaria se você estiver mexendo o seu braço na mesma frequência em que a criança está mexendo. Mesmo exemplo acontece na música, né? Se você pegar um diapasão, diapasão eles fazem com vários comprimentos diferentes, né? E cada comprimento é uma frequência diferente, mas você compra um diapasão de determinada frequência. Por exemplo, você compra um diapasão que gosta de vibrar na frequência 440 Hz, que é a frequência da nota musical Lá. Então, se você der um peteleco aqui no diapasão, ele vai vibrar na frequência 440 Hz e você vai escutar o som Lá. Da mesma forma, a corda do violão Lá, se ela estiver afinada direitinho, se você der um peteleco nessa corda, ela vai vibrar na frequência 440 Hz. Você vai escutar o Lá. O que é interessante é o seguinte: se você chegar com o diapasão perto do violão e você vibrar a corda do violão, essa corda vai gerar uma oscilação de 440 Hz, e aí, como o diapasão gosta de vibrar nessa frequência, ele vai começar a vibrar, mesmo sem você encostar nele. Mesma coisa o contrário, se você vibrar o diapasão perto da corda Lá, se ela estiver afinada, a corda Lá vai vibrar. Da mesma forma, se você tiver, por exemplo, um violão perto do outro, se eles estiverem afinadinhos, se você vibrar uma corda de um violão, a corda do outro violão vibra também. Vibra sozinha, sem você encostar, pelo princípio da ressonância. O micro-ondas, mesma coisa, né? Você joga um pulso de radiofrequência na frequência da água. A frequência que a água gosta de vibrar. E aí, com isso, você vibra a água e a água esquenta. Os átomos de hidrogênio, eles gostam de precessar em determinada frequência. Se você gerar um pulso de radiofrequência na mesma frequência em que eles gostam de vibrar, eles vão absorver essa energia. E é isso que a gente vai fazer. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu campo em laranja, pessoal. Aqui tem a setinha laranja, vocês estão vendo? É o campo magnético B0, que é aquele campo magnético usado para fazer a polarização. Então, inicialmente, a minha magnetização vai estar nessa direção, vai estar na direção do campo B0. A magnetização é o branco, tá? Está aqui na mesma direção do B0. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar um pulso de radiofrequência, que está aqui em amarelo, que vai girar na mesma frequência que o átomo de hidrogênio gosta de girar. Só que vai estar girando nesse plano perpendicular aqui, nesse plano XY. Olha o que vai acontecer. A magnetização vai começar a absorver energia desse pulso e vai começar a se alinhar com esse pulso. E essa magnetização ela vai ser tirada do eixo Z e vai ser trazida para o plano XY. Enquanto está todo mundo no eixo Z, eu não consigo medir. Na hora que elas vêm para o plano XY, pelo fato de elas estarem girando aqui no plano XY, eu consigo medir. E aí é isso que vai permitir a gente fazer uma imagem. Então, pessoal, o princípio da excitação consiste em você trazer para o plano XY a oscilação daqueles núcleos de hidrogênio que você quer fazer a imagem. Por exemplo, se você quer excitar o cérebro da pessoa, você excita, ou seja, você traz para o plano XY somente os núcleos de hidrogênio que estão naquela parte do cérebro que você quer fazer a imagem. Esse pulso de RF ele é transmitido por uma bobina, né, que é chamada de bobina de transmissão. Muitas vezes, mas nem sempre,
a mesma bobina é usada também para recepção. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre a recepção. Bom, e aí entra a seleção de corte. Como eu falei para vocês, desculpa, na verdade eu não falei. A frequência de precessão dos átomos de hidrogênio ela é proporcional ao campo magnético. Quanto maior for o campo magnético, maior a frequência de precessão. Então, normalmente, assim, a princípio, né, na hora que você acabou de colocar a pessoa dentro do magneto ali, você não tem nenhum gradiente ligado. Então, só vai ter o magneto. Só tem aquele campo B0. Então, todos os núcleos de hidrogênio dessa pessoa vão estar girando com a mesma frequência. Aí, o que a gente faz? A gente aplica, além do campo B0, a gente aplica um gradiente magnético. O que é um gradiente magnético? É um campo magnético que a intensidade varia com a posição espacial. Então, por exemplo, núcleos que estão nesta posição espacial aqui vão sentir um campo magnético maior. Então, eles vão precessar com uma frequência maior. Núcleos que estão nessa outra posição vão sentir um campo magnético menor. E aí eles vão precessar com uma frequência menor. O que eu acabei de fazer, pessoal? Eu acabei de fazer com que a frequência de precessão seja proporcional à posição espacial. Olha só, a frequência de precessão depende da posição espacial. Por quê? Porque o campo magnético depende da posição espacial. Você tem uma componente que é uniforme, que não depende da posição espacial, mas ligando o gradiente, você vai ter uma componente que depende da posição espacial. Bom, mas por que eu quero fazer com que núcleos em posições diferentes precessem com frequências diferentes? Porque aí, pessoal, na hora de excitar, eu vou jogar um pulso magnético, um pulso eletromagnético, na frequência que eu quero excitar. Por exemplo, se eu quero excitar essa região da pessoa, eu jogo um pulso eletromagnético nessa frequência aqui. Se eu quero excitar essa região aqui, eu jogo um pulso eletromagnético com essa frequência. Então eu consigo escolher qual região da pessoa eu vou excitar. Aqui eu estou colocando somente a posição Z, né? O Z normalmente ele está associado com aquele eixo longitudinal que vai do pé da pessoa até a cabeça da pessoa, tá? Então seria uma excitação de corte axial aqui. Só que não necessariamente você vai usar o GZ, você pode usar o GX ou o GY ou uma combinação dos três. E aí com isso você consegue excitar cortes em qualquer orientação. Então a imagem de ressonância magnética ela não precisa ser axial. A imagem de tomografia normalmente ela é axial, a de ressonância não. A de ressonância ela pode ser axial, mas ela pode ser coronal, sagital ou mesmo oblíqua. Pode ser em qualquer orientação. Então olha como é que funciona. O pulso de RF que eu vou aplicar, ele tem um espectro magnético, né? Um espectro de frequências. Esse espectro normalmente, eu não consigo gerar um pulso, pessoal, com duração finita que tenha somente uma frequência, que excite somente a frequência ômega. Eu sempre vou excitar a frequência ômega e as frequências vizinhas do ômega. Então a gente vai excitar, na verdade, uma faixa de frequências. Só que essa faixa de frequências, ela está mapeada em posição espacial. Cada posição espacial vai ter uma frequência diferente. Então você tem, o seu pulso de RF tem um espectro de frequência, a largura desse espectro de frequência diz para você qual é a largura do corte que você vai excitar, né? Então aqui, pessoal, tem duas coisas que eu posso mexer aqui. Se eu quiser deslocar esse corte para cima ou para baixo, eu tenho que deslocar esse espectro para as baixas frequências ou para as altas frequências. Como que eu faço isso? Mexendo nessa frequência de modulação aqui desse pulso, né? Colocando uma frequência mais alta ou mais baixa, eu desloco esse espectro e com isso eu desloco o corte para cima ou para baixo. Outra coisa que eu posso mexer é na largura do corte. Como é que eu mudo a largura do corte? Eu tenho que mudar a largura do espectro de frequência do pulso. Como é que eu mexo na largura do espectro de frequência do pulso? Eu mexo na forma de onda do pulso, na duração dele, na forma de onda dele. Então, uma área de interesse na ressonância magnética é o projeto de pulsos, de forma que você consiga projetar um corte da forma que você quer. Isso aqui, pessoal, é muito parecido, para quem é da área de processamento de sinais, eu estou vendo o Raimundo aí, é muito parecido com a parte de projeto de filtros, né? Você tem a resposta ao impulso do filtro, a resposta de amplitude do filtro, e aí para projetar um filtro com determinada resposta de amplitude, você mexe na resposta ao impulso dele. Tá? Aqui é exatamente a mesma coisa. Para projetar o perfil de corte que você quer, você projeta um pulso eletromagnético que tem aquele espectro de frequência que vai te dar aquele perfil de corte.
E aqui entra pela primeira vez aí na nossa discussão, pessoal, a transformada de Fourier. Eu vou fazer uma revisãozinha aqui da transformada de Fourier, porque eu não sei qual é o perfil de vocês aí. A transformada de Fourier é uma operação matemática que permite a gente representar um sinal por uma soma de ondas senoidais, né, senos e cossenos. Então, por exemplo, esse sinal aqui, ele pode ser obtido somando vários senos e cossenos, de forma que quando você soma todos eles, você obtém esse sinal. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma onda senoidal, né? Se é uma onda senoidal, ela é composta de uma única senoide, por exemplo, nesse caso aqui é uma frequência de 5K. Agora, se eu somar uma senoide de 5K com uma outra senoide que tem a mesma amplitude, mas frequência 10K, se eu somar as duas senoides, eu vou ter agora uma onda um pouquinho diferente. Se eu somar uma senoide de 5K com uma de 10K com uma de 20K, agora eu tenho uma oscilação ainda mais diferente. Aqui, olha só, eu estou somando várias senoides, na verdade infinitas senoides, com amplitudes cada vez mais baixas, frequências cada vez mais altas. E aí eu obtenho, na hora que eu somo essa senoide com essa, eu obtenho uma onda quadrada. Então, a transformada de Fourier é uma forma de você representar um sinal do domínio que está no domínio do tempo, você representar ele no domínio da frequência. Dizendo o quê? Dizendo qual que tem que ser as amplitudes e as frequências e as fases, né? Aqui no caso não estava sendo mostrada a fase, mas a fase também é importante. Então, qual que tem que ser a amplitude, frequência e fase de cada uma das senoides, de forma que quando você somar essas senoides, você obtém aquele sinal no domínio do tempo. Então, essa é a relação entre domínio do tempo e o domínio de Fourier, que a gente chama de domínio da frequência. Então, aqui um exemplo, olha só. Como é que eu calculo a transformada de Fourier? Eu pego o meu sinal, no caso aqui a onda quadrada, e faço o produto interno desse sinal com cada uma das senoides. E aí o resultado desse produto interno a gente coloca aqui, e aí faz o gráfico da transformada de Fourier desse sinal. Então é uma forma bem didática de explicar o funcionamento da transformada de Fourier, mas é melhor do que escrever a equação aqui, né? Tem muita gente que não entende muito bem a equação. Bom, onde que entra a transformada de Fourier aqui, pessoal? A relação entre o pulso de RF no domínio do tempo e esse espectro de frequência dele aqui é uma relação de Fourier. Então, na verdade, o perfil de corte, que é isso aqui, é a transformada de Fourier do pulso de radiofrequência. Então, se você quiser entender de projeto de pulso de RF, você tem que entender de transformada de Fourier. Recepção. Pessoal, uma vez que você trouxe esses núcleos, né, esses spins, para o plano XY, eles vão estar precessando aqui no plano XY, e você consegue medir essa precessão. Como é que você mede? Coloca uma bobina lá que consegue capturar esse sinal. Você vai medir um sinal como esse daí. Bom, só que se você não ligar nenhum gradiente magnético, todos os núcleos vão estar girando com a mesma frequência, né? Você excitou, você fez o passo da excitação, você trouxe eles aqui para o plano XY. Depois que eles já estão no plano XY, você pode desligar aquele gradiente que você usou aqui para fazer a excitação. Eles vão continuar girando aqui. Só que aí todos os núcleos vão estar girando com a mesma frequência. Aí como é que você sabe onde que está cada núcleo? Aí de novo, você usa um gradiente. Você usa um gradiente de forma que o campo magnético vai ser proporcional à posição. Então, por exemplo, núcleos que estão mais aqui à direita vão girar com uma frequência mais alta. Núcleos que estão mais à esquerda vão girar com uma frequência mais baixa. E outra, aonde tem mais núcleo, a amplitude do sinal recebido vai ser maior. Aonde tem menos núcleo, a amplitude do sinal vai ser maior. Então, olha só, pessoal, se eu souber a frequência, eu sei aonde que está o núcleo. E se eu souber a amplitude, eu sei quantos núcleos tem naquela posição. Né? Então eu saberia, por exemplo, que aqui nessa região tem muito núcleo, nessa daqui tem menos, nessa aqui tem menos ainda. Só que o problema é que quando a gente mede o sinal, a gente mede, na verdade, o somatório desses sinais. A gente vai medir algo como isso daqui. Aí como é que eu faço para pegar esse sinal e decompor ele em senoides para poder saber qual que é a amplitude e a frequência de cada senoide? Aí, novamente, entra a transformada de Fourier. Você pega o seu sinal recebido, faz a transformada de Fourier, e aí você vai saber qual que é a amplitude de cada senoide e a frequência de cada senoide. Sabendo isso, você sabe aonde que tem núcleo de hidrogênio na imagem. E aí você, no objeto, né? E com isso você tem a sua imagem.
Então, notem, pessoal, que existe uma relação entre o sinal recebido de ressonância magnética e a imagem. E essa relação é uma transformada de Fourier. Esse passo aqui é o que a gente chama de reconstrução. É você pegar o seu sinal de ressonância magnética e transformar ele numa imagem. É simplesmente uma transformada de Fourier. Então, existe uma relação de Fourier entre o sinal de ressonância e o objeto. Aí você deve estar... Bom, aqui mostrando, olha só, a imagem de ressonância magnética, né? E aqui o sinal recebido. Então, na verdade, o que você recebe é isso. Aí você faz a transformada de Fourier, obtém a imagem. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas transformada de Fourier não é senoide, né? Como é que funciona a senoide para uma imagem? Pessoal, é a mesma ideia, só que em duas dimensões. Olha só, aqui eu tenho um plano XY, aqui é a senoide de frequência zero, né? Então ele não está oscilando. Aqui uma senoide de baixa frequência, aqui uma senoide de alta frequência. Aqui eu tô oscilando a senoide no eixo X, aqui eu estou oscilando ela no eixo Y, e eu posso oscilar ela em eixos oblíquos, né? Entre X e Y. E aí, para cada combinação dessa, eu tenho uma senoide diferente. Aí, como é que eu faço a transformação? Aqui são os senos, né? Que é a parte imaginária da base da transformada, e aqui os cossenos. Como é que eu faço, então? Assim, aqui eu estou vendo eles em 3 dimensões, né? Mas eu posso olhar por cima, né? E aí eu tenho aqui, ó, as senoides ao longo do eixo X, as senoides ao longo do eixo Y, e aqui elas, combinações, né? Como é que eu faço, então, a transformada de Fourier de uma imagem? Eu pego a minha imagem, faço o produto interno dela com cada uma dessas senoides e coloco o resultado aqui. E aí cada pixel vai ser o produto interno da imagem com cada uma dessas senoides. Então, essa é a transformada de Fourier da imagem. Só que o que a gente mede na ressonância não é a imagem, a gente mede isto, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é o processo inverso para obter a imagem. Então, pessoal, normalmente a gente trabalha com 2 dimensões espaciais, podemos trabalhar com 3, tá? A ressonância magnética permite você fazer imagens tridimensionais, x, y e z. Mas o mais comum é 2 dimensões, x e y. Então, a sua transformada de Fourier vai ter 2 dimensões, kx e ky. Né? Você tem no domínio da imagem m de xy, no domínio de Fourier m de kx, ky. Por isso, para quem já estudou esse assunto, né, já deve ter ouvido falar no espaço K. O espaço K nada mais é do que isso aqui, que são os dados que a gente recebe. Aí, para obter a imagem, a gente faz a transformada de Fourier inversa. Normalmente, a gente faz a transformada ao longo das linhas e depois a transformada ao longo das colunas, para obter a transformada bidimensional. Bom, se eu pegar aqui eu tenho um espaço K, né, uma transformada de Fourier, aqui a transformada inversa obtendo a imagem. Se ao invés de eu adquirir todo o espaço K, eu adquirir somente a parte central dele, o que acontece? Aqui no meio, pessoal, são as baixas frequências, são as senoides de baixa frequência. Aqui fora são as altas frequências. Alta frequência é o que dá para a gente bordas, né? Então, quando você tira as altas frequências, você perde a resolução nas bordas. Olha só, essa imagem, não sei se vocês conseguem ver aí, mas essa imagem está bem mais borrada do que essa daqui. Né? Por quê? Quando você adquire menos espaço K, você tem menos resolução espacial. Qual a vantagem de adquirir menos espaço K? A vantagem é que o exame é mais rápido, né? Você não precisa adquirir todos esses dados, você adquire só um pedaço dos dados. E aí o exame fica mais rápido. Então, se você quiser uma resolução espacial mais alta, você pode aumentar a duração do exame, e aí muitas vezes você consegue uma resolução mais alta. Outro aspecto interessante que acontece na ressonância é o aliasing. Para quem já estudou telecomunicações, né, já estudou sobre o teorema da amostragem e o aliasing. Como é que funciona? Quando você pega um sinal no domínio do tempo, bom, o sinal está aqui o sinal no domínio do tempo, aqui temos a transformada de Fourier dele, o espectro de frequência dele. Quando você amostra o sinal no domínio do tempo, no domínio da frequência você tem réplicas desse espectro. A gente tenta amostrar esse sinal com amostras que sejam perto o suficiente para que as réplicas não se sobreponham. Por quê? Se você aumentar muito a distância, essas réplicas se aproximam umas das outras e aí você começa a ter sobreposição espectral, que é o que a gente chama de aliasing. Então, olha só, se eu aumentar a distância aqui, eu diminuo a distância aqui. E vice-versa. Né? Se eu aumentar a distância aqui, eu diminuo aqui e vice-versa. Na ressonância magnética, a gente tem o contrário, né? Porque, na verdade, os dados são adquiridos no domínio de Fourier e reconstruídos no domínio da imagem.
Então, na hora que eu amostro o espectro de Fourier, o que acontece no domínio da imagem é que aparecem réplicas. E se você não der distância suficiente para essas amostras, essas réplicas vão se sobrepor. E aí acontece algo como isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui você vê um reflexo da nuca da pessoa e o nariz aqui, ó. O nariz ele aparece entrando dentro do cérebro da pessoa. Por que aconteceu isso? Porque o espaçamento entre as amostras não foi pequeno o suficiente. Tá? Então, uma outra forma de aumentar de reduzir o tempo do exame seria você adquirir as amostras com um intervalo maior aqui. Só que aí, nesse caso, você vai ter as réplicas. E se essas réplicas se sobreporem, você vai ter o que a gente chama de hélice, né, na ressonância magnética. Da mesma forma que a gente tem o hélice em telecomunicações. Bom, o último passo aí, pessoal, é a reconstrução. A reconstrução a gente meio que já falou, né? A reconstrução é você pegar os seus dados que estão no espaço K, no espaço de Fourier, e fazer a transformada de Fourier inversa para trazer eles para o domínio da imagem. Bom, isso aqui, pessoal, normalmente é feito usando uma FFT bidimensional, uma transformada rápida de Fourier bidimensional. Por quê? Porque quase sempre os dados são amostrados de forma que a gente chama cartesiana, né? Eles são mostrados em linha. Está aqui o espaço K e você vai amostrando ele ao longo de linhas, de forma que você consegue fazer uma FFT disso daqui para fazer a transformada inversa. Mas existem formas mais eficientes de você adquirir o espaço K. Você pode, por exemplo, adquirir em zigue-zague, que é o que a gente chama de EPI. Isso aqui é muito usado em fMRI, que é aquela ressonância magnética que você vê a atividade cerebral. É uma forma mais rápida de adquirir as imagens, mas ela causa fantasmas na imagem. Uma outra forma interessante é a espiral. Você, numa tacada só, você consegue adquirir todo o espaço K. Ou em menos tacadas, né? Aqui você precisaria, sei lá, de 256 linhas, aqui, sei lá, de 32. Isso aqui é muito usado principalmente em aplicações de tempo real, por exemplo, ressonância magnética cardíaca. Ela é extremamente rápida, mas a qualidade da imagem não é muito boa. Outra forma de adquirir o espaço K é em linhas radiais, né? Em vez de você fazer linhas horizontais, você faz linhas radiais. Isso aqui é muito usado em angiografia 3D, porque existem técnicas de reconstrução rápida, técnicas de reconstrução que permitem você reduzir bastante o tempo de exame. O problema disso aqui é que a densidade de amostragem não é uniforme. Você pode ver que você tem uma densidade mais densa aqui nas baixas frequências do que nas altas frequências. O problema é o seguinte, pessoal. Quando você usa amostragens como essa, as suas amostras não caem mais numa gradezinha uniforme, de forma que você não pode simplesmente fazer uma FFT para obter a imagem. FFT é um algoritmo rápido para o cálculo da transformada. Né? Então, quando você amostra seus dados de forma não cartesiana, como no caso da espiral, por exemplo, você não pode simplesmente fazer uma FFT. Existe uma transformada de Fourier para dados amostrados de forma não cartesiana, né? Tem uma equação, só que resolver essa equação é extremamente lento do ponto de vista computacional. Então, o que normalmente é feito? A gente faz uma interpolação, a gente convolui essas amostras com um kernel gaussiano ou algo semelhante, um kernel Kaiser-Bessel, alguma coisa assim, e aí você reamostra, dessa vez numa grade cartesiana. E aí, uma vez que você tem o seu espaço K reamostrado na grade cartesiana, interpolado para uma grade cartesiana, você pode simplesmente usar FFT. E, pessoal, acreditem, é muito mais rápido você fazer essa convolução e depois fazer uma FFT do que tentar fazer a transformada direto, sem fazer a interpolação. O Felipe levantou a mão? Levantei, professor. Você saberia dizer alguma coisa sobre press license, que eu acho que entraria um pouquinho aí na parte de aquisição de imagem? Sim, o compress license, ele na parte de aquisição, na verdade o que acontece é o seguinte: em vez de você adquirir todas as linhas, você adquirir só um subconjunto das linhas. Só que esse subconjunto ele é escolhido de forma meio que aleatória. Né? Não é nem aleatório, na verdade você sabe qual é o subconjunto que você está adquirindo, então não é algo desconhecido, mas o espaçamento ele vai variando de forma completamente não uniforme. O que acontece quando você faz isso? Olha só, se eu simplesmente pegar, em vez de pegar todas as linhas do espaço K, eu pegar somente as linhas pares, você vai ter uma réplica como essa. Note que a réplica é exatamente igual à imagem original, só está deslocada, né? Quando você pula linhas de forma aleatória, essas réplicas elas ficam dispersas, elas viram praticamente ruído em cima da imagem.
E aí, o que consiste o Compressive Sense? É você usar uma reconstrução iterativa que fica indo e voltando, domínio da imagem, domínio do espaço K, domínio da imagem, domínio do espaço K, de forma a tentar tirar esse aliasing, que vai estar de forma ruidosa, né? A grosso modo, não é isso, tá? Mas a grosso modo é como se fosse, se você estivesse fazendo denoise numa imagem, tirando o ruído de uma imagem. Né? Você pode, por exemplo, usar uma transformada wavelet para fazer denoise. O Compressive Sense usa ideias parecidas. Sabe-se que se você pegar uma imagem e levar ela para o domínio wavelet, ela se torna esparsa. Então, o que o Compressive Sense faz? Tendo um conjunto de dados amostrados de forma aleatória, ele procura uma imagem que seja consistente com aqueles dados que você adquiriu, mas que seja esparsa no domínio wavelet. E aí, com isso, ele consegue encontrar a solução. Aí usa um algoritmo de minimização de norma L1, né, usando o gradiente conjugado. Não é só a transformada wavelet que é usada qualquer transformada que consegue especificar os seus dados você pode usar. E eu diria que Compressive Sense revolucionou a ressonância magnética nos últimos 15 anos. Tá? Quando eu fui na primeira conferência de ressonância que eu fui, que foi em 2005, não, desculpa, foi em foi isso mesmo, foi em 2005, foi a primeira conferência que eu fui. Teve uma palestra sobre Compressive Sense. Aí na segunda conferência, que foi no ano seguinte, teve 3 palestras do mesmo cara. Na terceira conferência já teve uma sessão de apresentações orais só sobre Compressive Sense. E aí no ano seguinte teve essa sessão e quem presidiu foi o menino que fez a primeira palestra sobre Compressive Sense, que era um aluno de doutorado lá de Stanford, né, o Michael Lustig. E aí hoje o Michael Lustig ele é professor em Berkeley, né, e é o grande nome aí da ressonância magnética, Compressive Sense aplicada à ressonância magnética. Mas hoje todo mundo na ressonância magnética, todo mundo não, mas assim, praticamente todo mundo usa, tá, de alguma forma, porque eu diria que a grande aplicação é a ressonância magnética, pelo fato de você estar adquirindo os dados num domínio que é, como é que é o termo? Não é desconexo, mas é algo como desconexo. Como? Domínio espaço mesmo, não? Não. Os dados não são adquiridos no domínio espaço, mas é um domínio que não é o domínio da imagem. Você não adquire os dados no domínio da imagem, você adquire os dados no domínio do espaço K. E você consegue amostrar de forma aleatória. Porque você pode, em vez de adquirir todas as linhas, você pode adquirir somente algumas linhas. Ou em vez de adquirir todas as espirais, você pode adquirir somente algumas espirais. E aí você varia essas espirais de forma aleatória. E aí você consegue ter essa amostragem aleatória que é um pré-requisito do Compressive Sense. Ele vem depois da trajetória, então, né, professor? Não. Não, sim, não, você está certo. Você projeta a sua trajetória, né? Sua trajetória normalmente vai estar sendo formada por várias que a gente chama de entrelaces, né? Por exemplo, aqui cada entrelace é uma linha, né? Aqui você tem 2 entrelaces, tem um azul e tem um branco pontilhado. Aqui também tem 2, né? Mas normalmente não é só 2, tá? Aqui você vai ter vários, aqui você vai ter vários. E aí você adquire um subconjunto desses entrelaces, de forma que a amostragem tem um comportamento mais ou menos aleatório. Para Compressive Sense, espiral é mais interessante do que o cartesiano, né? Porque você consegue ter uma na hora que você faz a subamostragem. Beleza. Radial é muito interessante também para Compressive Sense. A espiral e a radial vai depender do exame, né? Que você vai querer. Qual a imagem? Sim, da aplicação. Depende da aplicação. Bom, uma parte que eu não vou entrar aqui, não vou ter tempo para entrar na palestra, é a questão de contraste, né? Eu falei para vocês que o principal mecanismo de contraste é concentração de hidrogênio. Só que o que acontece é o seguinte, quando você excita os núcleos, depois que você desliga o seu pulso de RF, eles tendem a voltar ao equilíbrio. E demora um tempinho para eles voltar. E aí você tem 2 tipos de tempo de relaxamento, digamos assim. Um é o tempo que demora, cadê aqui. Essa daqui. Aqui você tem o princípio da excitação, né? O relaxamento seria o contrário, seria o branco voltar em direção ao laranja. E aí vai ter 2 tempos de relaxamento. Um é o tempo que demora para o branco sumir aqui no plano XY. Esse é o chamado tempo T2. E o outro é o tempo que demora para o branco voltar completamente aqui para o eixo Z. Esse é o chamado tempo T1.
Então, existem essas duas constantes de relaxamento, T1 e T2. Isso aqui, pessoal, são características do tecido. Cada tipo de tecido tem um tempo T1 diferente e um tempo T2 diferente. Então, por exemplo, se você estiver interessado em ver a diferença entre gordura e músculo, você foca em T1, sei lá. Se você estiver interessado em ver massa cinzenta e massa branca, aí você foca em contraste T2. Eu estou chutando, tá, pessoal? Não sei se é isso não. Mas a ideia é por aí. Então, se você estiver interessado em determinado tipo de tecido, você vai usar contraste T1 ou contraste T2. Como é que você escolhe contraste T1 ou contraste T2, ou nenhum dos dois? Você mexe em parâmetros de temporização da aquisição. Lembra que eu falei que você joga pulso de RF, depois você liga gradiente para fazer a codificação espacial? Mexendo no intervalo entre pulsos de RF e também no intervalo entre o pulso e a aquisição dos dados, você mexe no que ele chama de tempo de eco e o tempo TR, que é o intervalo entre duas excitações. Mexendo nesses dois parâmetros, você consegue mudar o contraste da imagem. Então você consegue fazer o contraste por densidade de núcleos, né, que é a densidade de hidrogênio pura. Você consegue fazer contraste T1, ou seja, regiões que têm o T1 menor ficam mais brilhantes, ou contraste T2, né, regiões que têm o T2 mais longo ficam mais brilhantes. E aí você tem, por exemplo, aqui ó, são imagens do mesmo cérebro. Aqui uma imagem com densidade de prótons, ou seja, sem contraste T1 e sem contraste T2. Aí pode ver que quase tudo é da mesma cor, né? Porque a quantidade de hidrogênio é mais ou menos a mesma em qualquer lugar do cérebro. Aqui a imagem no mesmo lugar, só que feita com contraste T1. Podem ver que é uma imagem completamente diferente. Aqui é o contraste T1 também, só que agora com injeção de agente de contraste, injeção de gadolínio. E aí você tem uma imagem muito parecida, né? Mas com uma qualidade melhor. E aqui uma imagem adquirida com contraste T2. Olha a diferença das duas imagens. Ó. Aqui é branco, aqui é preto. Ó. Aqui é preto, aqui é branco. São duas imagens completamente diferentes do mesmo cérebro. Né? Então, dependendo do que você quer ver, você vai usar contraste T1 ou contraste T2 ou contraste de densidade de prótons. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar. Assim, onde que você pode trabalhar se você gosta, né, dessa área de imagens médicas, né? Eu diria que aqui no Brasil o principal seria trabalhar com engenharia clínica, né, trabalhar no hospital. Mas existem empresas no Brasil, né, que atuam em imagens médicas, né? Desenvolvimento tem muito pouco aqui no Brasil, né? Se você quiser trabalhar com desenvolvimento em imagens médicas, provavelmente você vai ter que ir para o exterior. Tem alguns centros de pesquisa e desenvolvimento, mas são poucos e pequenos. Mas existe muito trabalho na área de instalação e manutenção de equipamentos, serviços, né? Por exemplo, você montar um serviço de diagnóstico remoto, né? Vendas, né? Porque quem vende esses equipamentos tem que saber explicar como é que ele funciona, quais são as vantagens e desvantagens dele, etc. Treinamento, né? Treinar os técnicos que vão operar esses equipamentos, treinar os médicos que vão dar o diagnóstico. Porque os médicos, pessoal, ele não tem que saber só a medicina. Ele tem que, na hora que ele olha para a imagem, tem que saber se aquilo que ele está vendo ali é de fato um problema que a pessoa tem, ou se é um artefato da aquisição. Lembra que eu mostrei que quando o fluxo sanguíneo acontece, a imagem fica escura, onde passa o sangue, né? Ou naquela imagem do neném, né? Aparecem umas manchas embaixo do neném, e aquelas manchas são artefatos, não é que tem um buraco ali no neném. Então o médico tem que saber o que causa o artefato e o que ele tem que fazer para corrigir. E aí os engenheiros podem fazer treinamento. E claro, pesquisa, né? Existem grupos de pesquisa atuando em engenharia, atuando na física, atuando na computação. Então, tem isso aí. Bom, minha palestra acabou, tá, pessoal? Eu queria só mostrar para vocês aqui um vídeo de uns 5 minutos mais ou menos, que mostra uma diva, né, cantando ópera, e um MC fazendo beatbox, que dentro do aparelho de ressonância magnética. Isso aqui foi o meu grupo que fez, lá na época que eu estava fazendo doutorado lá. E aí você consegue ver o trato vocal se mexendo, né, para produzir os sons. É muito interessante. Foi adquirindo usando espirais, né, por isso que a qualidade da imagem não é muito boa, mas a espiral é rápida o suficiente para produzir imagens em tempo real, como essas que vocês vão ver aí. Então vamos lá. A diva era uma secretária lá do departamento, né, e o MC era o amigo de alguém lá do grupo. É Los Angeles, né, pessoal? Los Angeles todo mundo é artista, né, então vamos lá. Esse negócio grande que vocês estão vendo aqui é a língua, né? A língua é enorme, né? E esse buraco não é um buraco, tá, pessoal? É um artefato. We don't cause trouble. We don't bother nobody with.
And when we rock upon the mic, we rock the mic, right? In April of Não sei se 2000, vocês repararam, mas assim, a percussão ele faz batendo a língua no céu da boca, né? E tanto a diva quanto o MC mexendo a língua e mexendo ossinhos e músculos do trato vocal, ele muda o formato daquele tubo, né? É como se fosse uma flauta, né? À medida que você coloca o dedo e tira o dedo dos buracos, você muda o tubo, e mudando o tubo você muda o som que está sendo produzido. USC's Speech Articulation and Knowledge Group began an NIH-funded study of the dynamics of vocal tract shaping, wedding state-of-the-art imaging technology with a linguistically informed analysis of speech production. The videos you will see were all acquired at the University of Southern California on a clinical 1.5 Tesla scanner, using the RT Hawk real-time interactive imaging system with a short TR spiral gradient echo pulse sequence, a custom 4-channel receiver coil over the mouth and upper airway, and a custom audio recording setup that provided synchronization with real-time images and adaptive cancellation of gradient noise. Aquele capacete que vocês viram ali, a pessoa usando, aquela pessoa na verdade era meu orientador, e aquele capacete é exatamente a bobina que é usada para fazer a recepção dos sinais, né? Então a bobina fica bem perto do trato vocal da pessoa para poder você ter mais qualidade de imagem. E esse aqui é o equipamento que faz a gravação. Porque lembra que eu falei que o aparelho de ressonância é extremamente barulhento? Então o engenheiro que produziu isso aí, ele precisou fazer um sistema de cancelamento de ruído, né, de som, para poder tirar o barulho do magneto e você conseguir escutar o que a pessoa está cantando. O barulho do magneto não, desculpa, o barulho dos gradientes, né? E você escuta o que a pessoa está cantando. Vocês vão ver que você ainda escuta um pouco de resíduo do barulho dos gradientes, mas ele conseguiu tirar quase tudo. At the bottom of their range, sopranos' vowel qualities are clearly distinguishable. But in the higher ranges, they become Olha só, less tem um tubo aqui que fica abrindo e fechando, né? E o outro aqui, né? E aqui em cima também. Olha os ossinhos aqui embaixo. Aqui. Aqui é o que vai pro nariz, né? It's no problem to distinguish la from lu at a low pitch. A diferença da But posição can you da distinguish them at da the top língua, of the né? scale? Produz som diferente, né? Enough scales. Let's have some real music. Ó, pessoal, esse preto aqui não é um buraco, tá? É artefato. Ó, é artefato de suscetibilidade porque ela tem... como é que chama aqueles negócios que colocam no dente? Aquelas placas metálicas no dente? Eu não esqueci o nome. Metal causa artefato de suscetibilidade e aparece esses buracos. Isso, obturação, exatamente. Olha o beatbox. Reparem na língua batendo no céu da boca, né, para produzir esse som percussivo, né? Os lábios também, né? E aqui também, olha só. Olha aqui. Gizmos cutting up for thee. I wanna bust just how I feel. To the two, we're rated off. É interessante isso que a gente fala, a gente canta, né? Mas a gente nunca parou para pensar o tanto de músculo que a gente tem que mexer de forma coordenada para produzir cada tipo de som que a gente é capaz de produzir, né? Então, nosso cérebro realmente é muito poderoso, né? Lottie-dottie. 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 You know what? Well, people just... We don't cause trouble. We don't bother nobody with. And when we rock upon the mic, we rock the mic, right?
just to see you smile and enjoy yourself, cause it's Thanks. Então esse é o grupo, né, que produziu aí o vídeo, né? Esse cara aqui é o aluno de doutorado que liderou a pesquisa. Ele era de grupo que mexia com trato vocal, modelagem de trato vocal. Foi ele que fez aquele equipamento lá que faz o cancelamento de ruído, etc. O objetivo dele era realmente ver o trato vocal se movendo para produzir os diferentes sons e com isso conseguir fazer melhor modelagem do trato vocal. Aqui meu orientador. Aqui era um pós-doc lá do grupo que ajudou ele a fazer a sequência de pulso para ele criar as imagens. Esse cara aqui é o orientador dele, que é da área de linguística e na verdade não de linguística, de modelagem de trato vocal, né? Ele é da engenharia mesmo, modelagem de trato vocal. Essa daqui é a secretária, que é a Diva, né? Que cantou a ópera. Essa aqui era uma secretária assistente lá do departamento. Esse daqui de trás eu não... esse cara aqui é do departamento de linguística. Esse aqui é do departamento de linguística. Ele é da área de humanas mesmo. E é isso, pessoal. Então, isso é o que eu tinha para mostrar. Estou aberto aí a perguntas. Eu estourei o tempo, né, Adson? 7h50. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí.